Wellington Calazans, daquilo que ouvimos do Vasco e também da professora Egma, parece que está-se a encaminhar para um bom porto. Entretanto, o que a gente conhece da prática e do terreno é que o M23 não é o único empecilho para a estabilidade daquela região leste da RDC. O que é que este acordo agora anunciado pode mudar na situação que se vive naquele país já há algum tempo? David, primeiro temos que louvar aí os esforços que estão culminando com o anúncio de um cessar-fogo. Angola, como um ator importante neste papel aí de buscar a pacificação, especialmente na região. Isso é um grande trunfo do presidente João Lourenço e, obviamente, de toda a diplomacia angolana, que não poupou nenhum tipo de esforço para atingir este cessar-fogo já anunciado. Então, já temos aqui um passo inicial, como colocou a professora Egma. Fazendo um pouco também eco às suas palavras, sabemos que não é apenas o grupo M23 que buscava a instabilidade na região, ele era visto como o grupo mais forte, mas não era o único, são mais de 100 grupos, e sendo que 50 deles com um potencial de promover instabilidades. Esperamos que, com esse cessar-fogo, o ambiente possa ser criado também de impedir que o contrabando das riquezas ali no leste do Congo continue alimentando com armas e outros elementos, pequenos grupos que provocam toda essa instabilidade também. Portanto, David, é um passo inicial que deve ser louvado, mas as atenções devem ser mantidas para evitar que novos grupos queiram assumir o protagonismo que está sendo, vamos dizer assim, deixado de lado neste momento pelo M23, a partir dessa excelente iniciativa de Angola de dialogar com aquele grupo, que não era o grupo que estava realmente exercendo do ponto de vista prático. Ele emprestou a legenda M23 a uma série de mercenários patrocinados por diferentes países que têm interesse nas riquezas ali do leste do Congo. Portanto, de qualquer forma, há aqui um grande trunfo e Angola está de parabéns por todo o esforço e pelo resultado obtido até aqui. Bom, a visita do presidente francês Emmanuel Macron ao continente africano, mais concretamente à sua região central. Macron começou uma visita esta semana, meio da semana, portanto, no Gabão, teve em Libreville e depois veio a Luanda, onde cumpriu uma agenda intensa de trabalhos e com um encontro com o seu homólogo angolano, que resultou num reforço da cooperação entre os dois países, além de outros acordos estratégicos entre Angola e França. Entretanto, a leitura que se faz sobre essa vinda de Emmanuel Macron é de que a França tenta reconquistar um território que vem estando a perder nos últimos tempos, sobretudo nos países das ex-colónias, na região ocidental do continente, aqui mais concretamente falando sobre o Mali, onde detinha uma grande influência, onde foram quase que expulsos, e também na República da Guiné. Wellington Calazans, esta vinda de Macron à África, que leitura se deve fazer, tirando a parte em que, de forma particular, Angola e França abordaram relações concretas entre os dois Estados? David, começando por Angola, eu quero dizer que Angola está fazendo o que deve ser feito no momento em que a Europa está enfraquecida. Angola está praticando a mesma filosofia que historicamente tem sido praticada pelo Ocidente em relação aos países africanos, tirar proveito da fragilidade deles. Angola tem que realmente fazer isso, aproveitar que os países, especialmente aqui da Europa, estranhamente abandonaram os interesses nacionais e agora estão abraçando a agenda de Washington e tentar finalmente expandir o leque de oportunidades de negócios e de grandes acordos para tirar proveito disso. Porque, historicamente, a França sabotou o crescimento de todos os países, não só de língua francesa. E isso vale também para a Alemanha, isso vale também para Portugal, isso vale até um pouco para a Espanha. Mas os Estados Unidos, especialmente, não precisamos nem falar muito sobre o histórico de sabotagem ao desenvolvimento de países africanos. Então, não há surpresa quando Emmanuel Macron é visto por tantos países como
persona não grata, porque ele representa a opressão francesa neste momento. E essa opressão, ela é um acúmulo de séculos, né? de exploração, de maus tratos aos africanos, aos povos africanos, e também a pilhagem de países, especialmente através do sequestro, no caso que você mencionou da África Ocidental, com aquele episódio do Franco, que os países praticamente trabalham para sustentar a economia francesa. Então, não é nenhum espanto para quem acompanha a geopolítica que os povos, nesse momento em que percebem a fragilidade da França, tentem tirar proveito através da repulsa a Emmanuel Macron como representante da França nesse momento. Sobre Angola, Angola está fazendo o papel dela, aproveitando de um momento de fraqueza da França e expandindo o mercado, porque hoje Angola, como eu falei antes, bem antes aqui no Conexão Angola, essa crise que está estabelecida dentro da Ucrânia não é uma crise entre Ucrânia e Rússia, é uma crise entre NATO e Rússia em solo ucraniano. Portanto, é sim importante que Angola tire proveito de todos eles, inclusive da Rússia, inclusive dos Estados Unidos, e não só. Por isso, não é nenhuma surpresa que Emmanuel Macron esteja tentando reconquistar, mas dificilmente ele vai conseguir, se não for cedendo muito, porque, felizmente, os países africanos abriram os olhos. Rebuscando aqui as palavras do Vasco Suamo, passado um ano, o 10º pacote de sanções e a Rússia mantém-se firme, demonstra ter capacidade em termos humanos, técnicos e táticos, e as sanções, ao que parece, não estão a funcionar de acordo com aquilo que eram as pretensões do Ocidente. David, as sanções hoje são armas russas contra o próprio Ocidente. O efeito bumerangue já está comprovado. Tudo aquilo que foi aplicado, e é por isso que está na 10ª sessão de sanções, vamos chamar assim, que se fosse com algum êxito, a primeira e a segunda teriam sido suficientes, porque todos falavam que a retirada da Rússia do sistema SWIFT iria destruir a economia russa, e hoje o sistema SWIFT é que começa a ser visto com algum medo por parte de grandes investidores, porque, na verdade, a transferência de valores, sobretudo na relação comercial de commodities, ela precisa estar lastreada de alguma maneira, e apenas planilha de Excel pode não sustentar determinadas operações. Ou seja, os bancos que usam o SWIFT dos países ocidentais passam a ser vistos como bancos inseguros. Então, David, isso é apenas um exemplo das grandes derrotas e do grande efeito bumerangue das sanções. Acontece que, quando falamos agora de tanques, a imprensa faz uma propaganda gigantesca, mas essa mesma imprensa esquece que falou até com o mesmo ímpeto sobre javelins. Eu recordo que essa expressão, esse artefato bélico, era mencionado nas emissoras portuguesas de cadeias internacionais. Assim, era a refeição dos 3 turnos, né? Nessas emissoras. Javelin, eu só ouvia isso. Parecia que era o fim da Rússia. E não fez nenhum efeito. Agora, os tanques. Que tipo de situação poderá transformar, reverter essa luta que está acontecendo, se o grande desafio da Ucrânia hoje passa, inclusive, por formação de quadros, cada vez mais perdendo quadros, não existem quadros ucranianos suficientes para o manuseio, e com isso não dá para falar sobre possibilidade de reação dos ucranianos. Então, David, eu percebo que o que sustenta hoje essa situação na Ucrânia é a propaganda, mas a propaganda não dá resultados práticos. E aí eu pego um pouco do que o Vasco e o próprio professor Matias falaram sobre inflação,
desemprego, instabilidade, porque os protestos que não são noticiados, eles já estão acontecendo, e especialmente na França, na Alemanha, muitos protestos contra o apoio a esta guerra na Ucrânia. E, para culminar, nós vemos agora uma provocação à China, ou seja, não estão suportando uma guerra contra a Rússia, vão querer provocar a China. Ou seja, é uma insanidade, é um desespero visível por parte dos países da NATO, que estão desesperados, não estão preparados. Os equipamentos bélicos dos países membros da NATO mostram ser extremamente insuficientes para um confronto com uma potência bélica como a Rússia, e isso vai ser também refletido caso essa provocação à China culmine com algum tipo de enfrentamento bélico. Então, David, um ano de vexame para os países membros da NATO, um ano de lei do efeito bumerangue, as sanções não serviram de nada, não vão servir de nada, e os países europeus já têm um segundo grande derrotado. Além da Ucrânia, a Alemanha é um país derrotado por causa de um ano de erros estratégicos, abandonou os interesses nacionais, abraçou uma agenda pró-norte-americana, e o povo alemão vai pagar muito caro por isso.